é entender o funcionamento normal do nosso corpo, né? Eu assisto seu programa, então às vezes traz o cardiologista, ele fala como é normal, a gente já falou até só sobre o cérebro normal, só que o sono é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Então o sono, se a gente olha todas as espécies dos outros animais, o sono faz parte do ciclo da vida e numa quantidade grande. Se a gente imaginar o ser humano durante 24 horas dorme 8 horas, é o recomendado, 1/3 das nossas vidas a gente vai estar dormindo, né? Mas por que a gente dorme? Isso pouca gente entende. Se as pessoas começam a entender o porquê a gente dorme, eles vão dar a real importância ao sono, né? Porque dá a impressão, não, a gente dorme porque está cansado. Não, o sono tem um papel importante, né? Então, qual é o papel do sono? Só para vocês compararem, né? A gente, ser humano, a gente falou 1/3, né? Alguns animais que caçam, que precisam de muita energia, eles dormem até metade do dia, como leão, tigre, né? Que vai no zoológico, às vezes vê sempre eles ali deitados, mas que eles dormem muito. Por quê? O sono tem um fator para o ser humano restaurador muito importante, tanto do cérebro como do músculo, e ele tem um papel muito importante para a gente reter o nosso aprendizado e recuperar o cérebro de todas as funções que a gente ocorreu no dia a dia. Então, entendendo que o sono tem esse papel, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Porque dentro do sono, quando a gente dorme, a gente consegue dividir, isso os neurofisiologistas, o pessoal que se especializa em sono, entender que existem várias fases do sono. E essa fase do sono, elas vão se repetindo algumas vezes durante a mesma noite que a gente está dormindo. Então, quando você corta o sono, ou tem o sono curto, ou tem o sono acorda, dorme, quando você está de plantão, né, a gente que é médico, alguma coisa, esse sono ele não é tão restaurador. A gente divide basicamente, a gente chama de sono REM e não REM. É um nome estranho porque vem em inglês, mas é do movimento rápido dos olhos, o termo REM, que basicamente é o sono mais profundo. Quando você desconecta completamente, você tem um sonho e você tem esse movimento rápido dos olhos. E ele é um curto período, nessas 8 horas que a gente está dormindo, mas ele é um dos períodos mais importantes para a capacidade de concentração, para a capacidade de retenção de memória. E uma das coisas mais importantes, Denise, é se você perceber, ou a gente se perceber, quando a gente não dorme, a gente tem uma capacidade de concentração de informação pequena, a gente tem uma capacidade de pegar uma memória que a gente teve no dia anterior e utilizar novamente. Então, assim, o sono, e isso é o mais importante, se tiver uma coisa mais importante de a gente aprender hoje, é entender, mais até do que doença, que o sono tem um papel fundamental na vida da gente. E dentro desse contexto, aí a gente vai aprofundar um pouquinho nas doenças. Pai e mãe costumam dizer, dormir para crescer, dormir para aprender. É verdade isso mesmo. É verdade. E se a gente for perceber, no próprio ciclo da gente, ser humano, qual o período que a gente mais dorme? No período que a gente está mais aprendendo e mais ativo, que é na infância. Verdade. Tá. Tem muita gente na fase adulta, eu vou aqui abordar mais a questão da fase adulta, claro, porque varia mais. Ah, Denise, eu só durmo 4 horas, mas eu fico ótimo no dia seguinte. Tem como saber se durante essas 4 horas de sono, de repente, essa pessoa ficou nesse sono REM, que é o sono mais profundo, é onde o estágio que a gente deve atingir, por um tempo longo, às vezes, tanto tempo quanto quem dorme 8 horas por noite? Existe sim. Uma das coisas mais importantes a gente entender na medicina, a gente usa um termo que a gente chama curva normal. O que é normal? Ninguém é igual ao outro. Então, o termo 8 horas é uma forma dos médicos simplificarem para dizer que, na média, 8 horas é necessário. Tem pessoas que 8 horas não basta, que tem que dormir às 8 horas e ainda tirar um cochilinho, né, da tarde. Tem gente que precisa de 10 horas. Então, assim, o ser humano tem uma variação. E tem pessoas que precisam de menos. Então, o fator mais importante é o sono, a pessoa se sente recuperada. Então, pode ter pessoas ser 6 horas, 7 horas. 4, 3 é mais difícil, né? Mas na média a gente fala de 8, mas vai ter pessoas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Qual o fator mais importante? Como ela se sente. Então, se ela se sente bem, se sente recuperada, fica ativa durante o outro dia completamente, isso a gente considera um sono restaurador. A pessoa fala assim, eu durmo muito bem. Onde eu encosto, eu durmo. Também não está certo, ou está? Não está certo. Porque o que é que acontece? O ser humano, a gente tem o nosso ciclo diário. O ciclo diário prevê dormir à noite e durante o dia a gente está despertado. Eu sou neurocirurgião, né? A gente sabe que a gente perde noite trabalhando e tal, e outros profissionais também trabalham à noite, mas a gente tem que entender, isso não é sadio, isso não é o ideal. Eu até brinco com os pacientes quando a gente fala de sono, né? Tem um mundo ideal, mas obviamente você teve um filhinho pequeno, vai cortar seu sono e vai ter consequências disso.
Então, se você entende a necessidade de dormir, você começa a se respeitar mais. A gente sabe que quem tem privação de sono, principalmente a mulher quando está nessa fase de filhinho pequeno, aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, ela fica mais irritada durante o dia. Além do estresse de ter o filho, ela está perdendo noite. Quem trabalha à noite também, tanto que já tem trabalhos mostrando, que é bem curioso, que a reação e o reflexo de quem não dormiu bem à noite, né, ou perdeu a noite, e alguém que bebeu, às vezes é semelhante, né? Obviamente que a lei não pune isso, né? Mas a gente mesmo percebe. Quando a gente não dorme, a gente fica mais lento. A hora de dormir faz diferença? Porque, eu durmo muitas horas, alguém pode dizer, mas eu durmo 2 da manhã. Quem tem essa oportunidade. O ideal é mesmo, porque aí você vai dormir mais horas quando já está claro, né? Perfeito. O que é que eu costumo dizer? O ser humano tem a média. O ideal, a noite foi feita para dormir. Todos os seres, se a gente olhar eles na natureza, eles fazem isso. Os caçadores, os outros, eles à noite eles dormem. Então o ideal é dormir à noite. Obviamente tem pessoas como eu mesmo, que são mais noturnas. Então elas têm um funcionamento melhor à noite, mas elas vão precisar de um sono que vai ser do período da noite. É muito difícil imaginar que alguém, como eu falei, que trabalha à noite, troca o dia pela noite e dorme durante o dia, e isso vai ter o funcionamento normal do corpo. Não estou dizendo que é impossível, mas normalmente a gente foi feito para ter esse ciclo. Pode dormir um pouquinho mais tarde, ter uma rotina dele, tudo bem. Mas quando você inverte, isso pode ter algumas consequências. Inclusive, nosso corpo produz uma série de substâncias, melatonina e outros, né, que eles são necessários utilizar esse ciclo circadiano. Então, eu gosto de dizer assim, nosso corpo é a máquina perfeita, né? Então, as doenças, geralmente, ou por uma tendência genética da pessoa, ou por algum comportamento inadequado, que pode prejudicar esse sono. Então, um sono bom é um sono numa hora adequada, na quantidade que te faz ficar revigorado, que você não fica durante o dia, encostou, dormiu, mas tem o cochilo pós-almoço. E eu acredito que tenha uma explicação por que dá sono depois do almoço, Isso, né? perfeito. Como eu falei, o sono ele tem um papel restaurador. Então, na hora que você se alimenta, principalmente a gente, né, brasileiro e latino, tem a principal refeição, a do almoço, né? Então, realmente, você necessita muito do seu corpo, aumenta a glicose, aumenta uma série de coisas. E uma das coisas que a gente tem é esse período que a gente chama pós-prandial, um pouco mais sonolento, que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dorme, tem pessoa que descansa um pouquinho, né? Mas, obviamente, que esse período, ele vai se encaixar dentro daquele tempo que a gente diz de sono necessário, que são as 8 horas por dia. Tá. Você falou do trabalho de madrugada, né? E aqui já recebi algumas perguntas nesse sentido. Não é o ideal, mas às vezes é o que dá para fazer ali a vida da pessoa, né? Às vezes por uma fase, Perfeito. às vezes porque, né, é daquele jeito há muito tempo, a pessoa já se acostumou. Tem como ser menos danoso para a vida, para a rotina, para o cérebro, esse turno da madrugada? Perfeito. Eu costumo dizer que o ideal é não ter, mas às vezes não tem jeito. Como eu sou neurocirurgião, me chama, eu vou ter que operar, gostando ou não gostando, né? Faz parte do meu trabalho, né? Então, assim, o que eu costumo dizer é assim, você tem que se organizar para a tua disciplina, que você cumpra as 8 horas de sono, ou próximo isso, porque o mais arriscado é que às vezes você perde a noite. Vou dar exemplo do meu trabalho mesmo, né? Envolve adrenalina. Então, eu posso estar dormindo, me chama, eu vou fazer uma cirurgia. Eu não saio da cirurgia com sono. Então, por mais que tenha acabado tudo, eu chego em casa, eu tomo banho, eu já não vou conseguir dormir. Então, eu tenho que fazer uma organização para que no outro dia eu tenha um descanso que possa, um horário de descanso, para que eu possa me recuperar. Então, o costume, eu gosto de dar o meu exemplo para você entender e você se colocar no seu trabalho. Senão, você não vai cumprir suas atividades de forma adequada, com a atenção necessária no outro dia. Então, eu costumo dizer, né, que principalmente profissional liberal, né, hoje em dia tem muito com Uber, né, muita gente trabalha em profissões que dependem, entregas, né, que depende única e exclusivamente da decisão dele, do tempo que vai trabalhar, né, ainda mais com essa reforma, né, trabalhista. Então, as pessoas estão sentindo agora responsável pela carga de trabalho que elas vão definir. E eu costumo dizer o seguinte, por mais que o dinheiro, né, haja necessidade, você tem que se organizar, por quê? Se você começa a privar seu sono, a conta vem, né? E algumas coisas, eu costumo brincar, tudo a gente pode juntar dinheiro para comprar, mas o tempo de vida não. Então, assim, se você faz um longo período de privação do sono, tem trabalhos colocando até quadros demenciais associados à privação crônica do sono,
Então, é uma coisa muito importante. Então, a pessoa tem que se organizar, pensar que sono é saúde. Da mesma forma que aqui no seu programa fala muito de atividade física, né? De alimentação adequada, tem que se colocar também o sono como uma prioridade. Doutor, você falou das mulheres puérperas aí, às vezes não é nem exatamente no pós-parto, mas nesse início aí da vida materna, do primeiro, às vezes do segundo filho, a chegada sempre do bebê que gera uma mudança na rotina. Esse bebê, essa criança também precisa entrar nessa rotina. Pode ser danoso já para a criança, mesmo para um bebê que exige demais ali. Tem mulheres que dizem que o bebê não dorme. E o que a teoria diz, a literatura diz, que bebês recém-nascidos dormem até 23 horas por dia. E a mãe garante que a criança não dorme. Isso pode ser prejudicial desde muito cedo. Isso. A criança, ela está numa fase de adaptação à nova vida, né? Então, ela tinha o período intrauterino, que ela dormia a hora que ela queria, e de repente ela vai para o mundo externo. Geralmente, quando a mãe refere isso, que não dorme, eu falo assim, todo ser biológico dorme. Só para vocês terem ideia, vou colocar situações extremas que você vai entender. Numa UTI, luz acesa o dia inteiro, a luz clara, gente trabalhando, há uma incidência muito alta de delírio. O paciente começa a ver coisas onde não tem, única e exclusivamente pela rotina estressante e pela modificação da luz. Já ouvi esse relato nos idosos. É muito comum. O paciente, só pelo fato dele estar no UTI, ele está bem, não tem outra coisa, e acontece isso, né? A internação já tira ela da rotina. Então, na criança, a mãe vai colocar a criancinha na rotina. De um modo geral, a criança, o sono geralmente é irregular, então às vezes é aquele que o pessoal brinca, come, dorme e troca a fralda, né? Vai ficar nesse ciclo, né? Mas normalmente a criança vai pegar, cada um no seu ritmo. Tem umas que demoram mais, outra menos, né? Mas normalmente a criança vai regular. O problema é a gente que está convivendo e modificou toda a rotina. Então, a mãe fica irritada, o pai fica irritado, né? Justamente por essa privação do sono. Há possibilidade de recuperar uma noite de sono perdida? Isso. Uma pergunta muito comum que as pessoas falam é a seguinte, durante a semana eu tenho que trabalhar tanto, mas no final de semana eu tiro para dormir. Não recupera. Nosso corpo, ele é uma máquina organizada por ciclos, né? Então, a gente tem nosso ciclo diário, né? Então, não adianta você imaginar que todo dia você vai dormir 2 horas e vai dormir 24 horas, estou dando exemplo, no final de semana e vai recuperar. Obviamente que esse sono maior pode ajudar um pouquinho, mas o ideal é que você organize sua vida para que você tenha uma rotina que o sono seja respeitado. Perfeito. Pergunta da telespectadora, já fala aqui sobre insônia. Como é que você diagnostica esse problema? E ela diz aqui que tem insônia e tem sofrido ultimamente de perda de memória. Pergunta se tem a ver a privação de sono com perder memória. Perfeito. Vamos dizer algumas doenças para você entender que ela às vezes está associada, né? Tem 3 problemas que no Brasil a gente se destaca muito, né? Primeiro problema, depressão. Um dos países que maior incidência tem que depressão, quase 4, 5% da população. E o outro, transtorno de ansiedade, né? Que é o TAG, a sigla que a gente usa, né? Transtorno de ansiedade generalizado. O Brasil tem quase 10% da população com transtorno de ansiedade generalizado. O que acontece? Essas pessoas, elas vão para a cama e a cabeça não para. Então, começa a pensar, começa a fazer uma série de coisas que acabam atrapalhando o sono, né? Junto com isso, tem a questão comportamental. Vou dar um exemplo clássico nos adolescentes, né? Os jovens, ou nessa geração de assistir séries, né? Fazer maratona. Então, a pessoa está na frente de uma tela que a luz está elevada, está concentrado, está ansioso o que vai acontecer com aquele filme e ela realmente perde o sono. Então, normalmente, o exemplo que ela está dando, ela vai ter que observar o que é que está acontecendo que eu não estou dormindo. Isso a gente chama comportamentos também de higiene do sono. Então, às vezes, quando você conversa, principalmente o neurologista, ou já tem hoje um especializado, um médico que se especializa só no sono, tem clínicas que lidam só com isso, vai justamente fazer a pergunta. Eu faço também isso no meu consultório, para os pacientes da gente, às vezes tem tumor, eles estão melhorando, ou familiar, e de repente o problema dele é o sono, né? Então, o que a gente pergunta, né? Como é que está sendo essa rotina do sono? Às vezes você percebe que a pessoa está com transtorno de ansiedade, o paciente está com a depressão, e você tem que tratar a doença base para o sono voltar, né? E o último caso que também é comum, tem pessoas que criam dependência do uso das medicações. O Brasil é o 2º maior consumidor dos remédios para dormir, que na verdade passa de uma vizinha para amiga, né? Aí um compra, meu médico passa a receita azul e começa a usar. E eu digo que o brasileiro é muito prático, né? Se tem um remédio que ele toma e ele dorme, ele vai tomar e vai dormir.
e ele acha que está compensando. Mas, na verdade, ele às vezes não vai na causa do problema. E o remédio, ele é tão comum aqui no Brasil porque ele funciona. Né? O paciente, não, mas eu tomo e durmo, claro, né? Tem uma evidência que isso. O problema é o uso crônico, né? Que a gente tem uma série de dúvidas e questionamentos sobre o uso crônico, né? E principalmente, né, eu digo, para dizer os nomes, né, os diazepams e outros, que é super corriqueiro as pessoas falarem, além do uso crônico, a dependência química e emocional que o paciente tem. Então, ele imagina que ele não vai conseguir dormir se ele não tomar. E, às vezes, a gente vendo pessoas cada vez mais jovens, né? Às vezes, chega no consultório de 20, 30 anos de idade, a pessoa tem um quadro de dor, encontra um cisto. Quando você vai conversar com ela, ela tem uma dor de cabeça, acha que é o cisto ou alguma tumoração pequena que eu achei que justifica. E quando você vai ver, que ela deu exemplo também da dor de cabeça, a pessoa tem um sono totalmente desregulado. E, realmente, no outro dia, ela tem dor de cabeça. Falou da dor de cabeça, essa dor de cabeça que acompanha a pessoa durante o dia todo. Ela fala, não pode ser por causa do sono, porque senão teria passado logo no primeiro período, aí pela manhã. Pode estar relacionado à falta de sono? Pode sim. Quando a gente estuda a dor de cabeça, né, as enxaquecas, tem sempre os gatilhos. Os principais gatilhos, além da ansiedade, da alimentação, inclui a privação do sono. Então, às vezes, o paciente identifica claramente, na noite que eu não durmo, vem a dor de cabeça. Eu, por exemplo, né, como eu falei, eu sou neurocirurgião e tal, se eu não tiver o meu sono bem reguladinho, eu tenho raramente enxaqueca, mas ela ataca. Então, para mim, é muito sono. Então, realmente é de pessoa para pessoa, mas ela tem que observar que o sono é um dos principais fatores. Trata diferente quem tem insônia, mas, por exemplo, não exerce uma atividade que exija atenção, por exemplo, não é um motorista, não é um médico, um neurocirurgião, alguém que, além de estar acordado, precisa prestar uma atenção ali, que você está com a vida de alguém nas mãos ou dentro do seu carro, né? Não é brincadeira, não é simplesmente, depois eu tenho que viver o outro dia inteiro. Não, é trabalhar com atenção, né? Trata diferente esses grupos. Isso, sem dúvida, assim. Tem pessoas que elas informam que está comprometendo claramente o trabalho dele, envolvendo riscos, né? Você deu exemplo, é muito comum também com caminhoneiros, né? Eles usam até de substâncias para evitar o sono, mas isso tudo tira atenção. Então, tem pessoas que realmente você tem que ser mais incisiva em dizer a consequência que isso vai estar. A gente imagina só essas profissões, né? Motorista, médico e tal, mas se você for ver no dia a dia do seu trabalho, se você não tem o sono, seu rendimento cai. Então, tem pacientes que falam assim, minha memória foi boa, eu sempre trabalhei muito bem, eu tenho alguns pacientes que são bem clássicos isso, que eles às vezes procuram a gente por uma dor lombar, por uma hérnia, e quando você vai conversar com eles, eles têm dor crônica, eles têm um incômodo muito grande, e às vezes tem a insônia como base. E eu às vezes mando para o especialista, tem hoje em dia até testes que a gente faz, um dos mais importantes que a gente chama é a polissonografia, que você simula. O paciente vai para a clínica, né, ou vai para o hospital, vai deitar e vai ficar toda monitorizada durante o sono. Porque além dessas causas, existem causas às vezes anatômicas que fazem a pessoa não dormir. Às vezes a pessoa tem uma obstrução das vias aéreas, porque ela deita, cai a parte do palato, ela ronca, quem ronca às vezes tem isso, e a oxigenação dela modifica durante o sono. Então ela desperta porque o corpo reage, você tem que fazer alguma coisa, senão essa pessoa pode até morrer por hipoxemia, né? E o corpo desperta ela. Aí ela acorda, não sabe o que aconteceu, e aí dorme novamente. Quando você faz a monitorização, tem pacientes que caem em saturações de forma assustadora. E antigamente a gente achava que o ronco ou a apneia do sono era algo benigno, hoje a gente sabe que tem a relação até com morte súbita. Então, doenças cardiovasculares podem ocasionar por alguns problemas no sono. Você falou desse exame da polissonografia, eu vou me preparar para dar um recado, doutor, enquanto eu chego até lá. Quem é que precisa fazer esse exame? Isso. Em primeiro lugar, se você tem uma dificuldade para dormir, você deve procurar o médico. Qual médico? O generalista. O generalista ele vai te informar, vai explicar essa higiene do sono, como você vai se comportar. E a partir desse momento que ele identifica que tem alguma normalidade, ele pode sugerir a polissonografia, ele pode sugerir uma consulta com o neuro, né? E a partir desse momento, caso ele indique, você faz. Então, basicamente, identificou que tem um problema do sono, procura o especialista e a partir daí ele que vai direcionar se vai ser necessário e quais exames. Já eu volto para saber mais. Vem comigo.
Volto para a entrevista com o Dr. Júlio Pereira. Ele é médico neurocirurgião. A gente fala aqui sobre a importância do sono e como a insônia pode provocar danos cerebrais. Vamos lá, doutor. Você falou da polissonografia. Esse exame traz um retrato fiel do sono, porque você não faz em casa, faz em outro lugar, um ambiente que já é diferente. Você pode ter problemas com relação ao resultado? Pode. Todo exame ele tem uma sensibilidade, não é perfeito, né? Mas assim, o que a polissonografia traz que realmente tem que ser num ambiente diferente, né? É porque você vai ter taxa de oxigenação, você vai ter uma série de medidas, até às vezes o eletro você faz também do paciente, porque às vezes o paciente tem alguma queixa que você fica na dúvida, será que ele tem uma crise, será que tem um... Então assim, é um ambiente realmente que não é o mesmo que a pessoa está vendo no dia a dia dela, mas por exemplo, se o paciente ronca, e ele tem uma apneia do sono, que é a suspeita da gente, se ele dormir, onde ele dormir, o corpo dele vai agir de forma semelhante. Então, polissonografia é um exame, nenhum exame ele é 100% fidedigno na realidade, mas ele consegue trazer para a gente uma série de informações que vão ajudar no diagnóstico e no tratamento. Tanto que tem paciente que faz esse exame e a partir dali ele começa a ter que usar uma máscara para dormir, porque a oxigenação dele cai tanto que aquilo corre risco à saúde dele. Ele começa a usar aquilo, tem paciente que começa a usar e volta realmente, agora meu sono está sendo reparador. E essas pessoas, elas dormem muito e até mais e fica como você falou, dorme em qualquer canto, durante o dia está com sono. Então esses exames e esses testes, eles dão informações importantes. E algumas situações podem ser até cirúrgicas, né? Tem gente que não se adapta, por exemplo, ao CPAP, né? Isso, perfeito. Tanto que tem cirurgias que o otorrino faz, junto com o pneumologista define também e o neuro, que às vezes tem que desobstruir, ajuda a desobstruir a via aérea. Porque é uma condição que antes a gente não dava importância, mas hoje a gente sabe que aumenta até taxa do paciente de morte súbita, risco cardiovascular, uma série de coisas. O telespectador pergunta: quando deito, meu corpo fica tremendo, eu fico inquieto e só durmo depois de tomar algum remédio. Ele não fala qual. O que poderia ser e o que devo fazer? Isso. O mais importante é você deitar e não dormir, alguma coisa está acontecendo. Pode ser um processo de ansiedade. Então, o paciente, às vezes, que tem ansiedade, ele vai para a cama e não consegue, a palavra que eles usam é desligar, né? Então, eles deitam, que é hora de relaxar, e começa a pensar um monte de coisa. Eu costumo dizer que os remédios a gente também não deve dizer, não deve usar nunca. Ele tem uma função muito importante. Vou dar exemplo, eu como neurocirurgião, o paciente tem o diagnóstico de um tumor, ele está ansioso, ele está descobrindo uma série de coisas, ou está no pós-operatório. É muito comum eu usar medicação. Por que eu uso medicação? Porque ele diz assim, Júlio, eu não consigo dormir. Júlio, isso está me deixando muito ansioso. Então você utiliza, mas tem um motivo, você acredita que isso vai ser transitório e depois ele vai voltar à rotina dele normal, indo bem na cirurgia, tudo isso. Então, às vezes você usa de forma transitória. O preocupante é como ele fala, só durma assim. Isso não é ideal de acontecer. O ideal é que ele entenda o que está acontecendo. Pode ser uma ansiedade? Pode. Existe tratamento para transtorno de ansiedade. A insônia é uma consequência dessa doença. E às vezes o paciente só te fala do sono, mas quando você vai conversar, o dia inteiro ele tem sintomas de ansiedade. Ele fica muito preocupado, ele tem mal-estar, ele tem taquicardia, as coisas não vão bem, ele briga muito, ele fica nervoso. E quando você vai ver, ele tem um transtorno de ansiedade que tem um tratamento específico e associado a isso, ou como consequência, a insônia. E às vezes o médico tem que dar uma medicação para a insônia em um determinado momento e dar um remédio para o transtorno de ansiedade. Quando esse começa a melhorar, às vezes o remédio da insônia pode se tirar. Essa sensação de inquietação, alguns também falam aqui, sensação de pernas cansadas, isso tudo pode estar relacionado, então, a essa dificuldade e deixar a pessoa com mais dificuldade ainda de dormir? Tem sim. Existem doenças que a gente chama síndrome das pernas inquietas, que a pessoa começa a movimentar a perna de forma sem controle. Alguns até brincam, né? Como se eu tivesse que fazer isso para ninar para eu dormir, né? E até a avó tem explicação para isso, mas na verdade, às vezes o paciente tem que tomar um remédio que dá essa relaxada na perna e ele consegue dormir. A maioria das pessoas não, às vezes é mania mesmo que ele tem, mas tem paciente que isso gera um transtorno importante. E aí ele fica mexendo a perna e às vezes é casado, não deixa o outro dormir por causa disso, né? Mas assim, são situações específicas. A maioria das vezes o paciente deita, ele relaxa e vai dormir. Quem é muito ansioso, às vezes fica virando em cima da cama, mas, como eu falei, às vezes tem outras doenças de base que estão atrapalhando o sono.
Você falou dos remédios. Eu não consigo entender como que um remédio controlado consegue ser adquirido facilmente. Você falou das receitas, né? Mas para você ter a receita, você tem que ter um médico para te dar essa receita. Você passa essa informação, né? O vizinho tomou, achou bom, o primo, a amiga. É uma irresponsabilidade, né? Porque você não sabe a dose, você não sabe que danos colaterais aquele remédio pode trazer. Podia ter indicação, por exemplo, num caso seu de paciente com diagnóstico e muito ansioso, mas para outro não, poderia ser, de repente, um medicamento muito mais fraco, numa dosagem muito menor. É complicado, né? É complicado. Eu costumo dizer o seguinte, na maioria das vezes o ideal é que você tenha o seu médico, o médico da família, que você conhece, que você trata e que ele te conheça e você faça o tratamento, né? Tem pacientes que às vezes chegam para mim por causa de um tumor, de alguma doença e ele queixa isso da insônia. Ou no final da consulta fala assim, doutor, tem como você fazer um remédio para mim? Porque eu sempre tomo aquilo. Aí eu às vezes puxo o assunto, eu falo o seguinte, para mim é muito mais fácil eu pegar um papelzinho, te dar a receita e fazer, porque você já toma ele. Mas você quer entender as consequências disso, quer entender por que isso está acontecendo, ele assusta, né? Porque eu até costumo falar, né? A medicina ultra especializada de um monte de gente, às vezes o paciente não tem um médico que conheça ele. E aí eu até costumo brincar com o paciente que às vezes vai para a segunda opinião do consultório, eu costumo brincar da seguinte forma, às vezes o paciente procura o médico até alguém fazer o que ele quer que seja feito. E às vezes ele quer só a receita azul, e então ele vai procurando até que alguém fala, você tem insônia, toma a receita azul. Alguém vai dar. Alguém vai dar. Então eu falo o seguinte, quem é responsável, no Brasil está mudando essa cultura, quem é responsável pela sua saúde é você mesmo, não é o médico. Você vai ter vários médicos que você vai procurar para um problema específico, muitos desses vão ver você pontualmente e depois não vão ver novamente. Então se você entende que a insônia é um problema de saúde, você consegue tratar. Se você acha que vai tomar o remédio o resto de sua vida e isso não vai trazer consequências, você vai procurar alguém, ou a vizinha, ou amigo, ou ficar indo em consultório até um médico dar receita, mas você tem que entender que isso traz consequências. Então o ideal é que você entenda o motivo que está dando esse transtorno do sono, entenda, como a gente falou no início do programa, o que é o sono, então o sono tem uma função, né? E além disso, se você faz tudo isso com o seu próprio corpo, é muito melhor do que você tomar medicação. E eu costumo falar da mesma forma com o paciente. Eu falo assim, não é à toa que a gente chama drogaria onde você pega. Aquilo são drogas. As drogas as pessoas compram porque funcionam. Então, às vezes, a gente fica a impressão de dizer assim, não pode tomar tal remédio que não vai funcionar. Funciona. Às vezes, seu corpo acostuma, você aumenta a dose e funciona também. Mas você tem que fazer, da mesma forma que a gente fala de atividade física, de alimentação, imaginar qual a consequência disso no longo prazo. Então, às vezes, quando eu tenho um paciente que eu operei um tumor, ele ficou com insônia, eu dei uma medicação e aí você vem para a fase de retirada. A primeira coisa que o paciente fala assim, doutor, tá tão bom assim, para que vai mexer? Né? Porque ele tem a impressão que eu dei um remédio, o remédio funcionou e alguns até falam, eu nunca dormi tão bem. Né? Mas eu falo outro lado da moeda, eu falo, você tem tal idade, a população hoje está vivendo cada vez mais, então está passando dos 90 anos de idade, eu até brinco, eu falo assim, possivelmente você vai precisar outras vezes na sua vida tomar esse remédio, né? E às vezes na fase mais avançada da vida tem um pouquinho um problema do sono, muda um pouquinho esse ritmo, mas o ideal é que quanto menos tempo você tomar, melhor. Então, se a pessoa se conscientiza, entende o que você está falando, entende a importância do sono, entende que as drogas, elas são boas para o tratamento, mas que elas geralmente usadas por um período adequado é muito melhor, aí a pessoa se conscientiza. Quero saber o perigo desses remédios. Porque às vezes você pega um voo, você vê a pessoa ali apagada, você fala, meu Deus, um lugar super desconfortável, espaço pequeno, aquela movimentação, a barulheira que é, e a pessoa não acorda. Você até olha e fala, meu Deus, será que tá vivo, né? Tá viva essa pessoa. Pode trazer danos mesmo. Então você pode ter morte súbita por conta de remédio sendo utilizado de maneira inadequada? Pode sim. Você tem que perceber o seguinte, a gente falou, os remédios eles são fantásticos, né? Revolucionaram. Para você ter ideia, Denise, eu gosto de dar esse exemplo para paciente, às vezes tem um paciente que eu dei o diagnóstico de um tumor. Às vezes jovem, o mundo dele caiu, então realmente ele fica ansioso, eu até brinco, eu falo, se fosse comigo, que sou neurocirurgião, ia acontecer a mesma coisa. Você fica preocupado, cirurgia vai ter consequência, vou ter sequela, então assim, nesse momento é mágico, é impressionante. Às vezes o paciente fala, Júlio, não sei o que aconteceu, eu estava ansioso pelo tumor, não estava dormindo,
Comecei a tomar esse remédio, é como se tudo ficasse mais claro. Por quê? Ele não dormia, ele estava nervoso, a memória não estava legal. Então, assim, o remédio ele tem essa função. O grande problema é que as pessoas, e o brasileiro principalmente, a gente é muito prático. E a gente imagina que vai tomar o remédio o resto da vida e aquilo não vai melhorar. Então, assim, a gente tem que perceber que esses remédios usados de forma crônica, eles criam dependência no corpo. Geralmente é dose dependente, então você começa a tomar uma dose, depois de um tempo aquilo não funciona e você aumenta a dose, e aí você vai precisar de uma dose maior. E a terceira coisa, você não vai na raiz do problema. Então, acaba que às vezes o remédio, se você entende, como eu dei o exemplo dos meus pacientes que descobrem tumor, eu sei qual a causa, né? Tem um motivo claro, né? E eu entendo que aquilo vai passar, então vai ser por um momento. Às vezes a pessoa num curso de uma depressão, começando o tratamento de ansiedade com psiquiatra, ele vai precisar também. Mas, utilizando isso como, eu digo para o paciente que é como se fosse uma muleta, né? Então, ele está recuperando de uma coisa, num determinado momento ele vai precisar, mas depois ele vai largar. Na hora de largar, nunca é fácil. Então, na hora de você tirar, nunca é fácil. Mas é importante. Mas é importante. A gente já fala do desmame. A gente já fala desse desmame do remédio também. A Fátima está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Bom, seu programa é ótimo, né? Eu não perco nem um dia por nada, né, claro. Então, eu queria saber, assim, porque eu tenho depressão, né? E daí eu tomava remédio, eu tomo remédio, fluoxetina, diazepam, essas coisas para dormir, só que eu não estava conseguindo dormir. Então o médico passou, ele mudou o remédio, tudo, mas não conseguia dormir. Quer dizer, ele acha que eu durmo, não, ele falou que eu durmo, só que eu não sei se eu durmo, porque eu amanheço cansada. Aí então eu fiz a polissonografia, né? Então, aí ele me encaminhou para um otorrino-neuro. Como o neuro é mais difícil de passar, então eu fui no otorrino. Aí o médico passou aquela máscara que é CEPAC, não sei como é o nome da máscara. É uma máscara, o médico ele sabe. Então, é uma máscara para dormir. Aí eu queria saber queria mais saber a respeito, né? Porque eu não sei, eu estou usando a máscara, daqui a um mês eu vou ao médico de novo, para saber se eu estou me adaptando, né? Porque eu tenho também a apneia do sono, porque no exame deu a apneia do sono. E eu durmo, mas eu acho que eu não dormi, parece que eu estou cansada no outro dia. Obrigada, Fátima, um beijo para você. Denise, beijo, obrigada, tchau. Tchau, querida. Doutora, a Fátima fecha o olho e dorme. Ela não fica olhando o tempo passar no relógio. De fato, ela está dormindo, mas ela não se sente descansada. Significa que ela não dorme bem, da mesma maneira de quem não consegue nem pregar os olhos. Quando ela fala que foi ao médico e foi indicado para ela o CEPAP, essa é a única opção. Então, ela falou que era mais difícil passar no neuro, ela passou primeiro no otorrino, né? Essa investigação podia trazer um leque maior para Fátima? Isso. O caso dela é um caso bem ilustrado de alguém bem acompanhado, né? Você viu que ela disse vários motivos, né? Depressão, começou a tratar, né? Provavelmente ela não referiu, mas já sentiu uma melhora, né? Mas continuou com o problema de dormir. O médico ficou preocupado, achou estranho, já que a depressão já estava sendo tratada. Foi atrás de outra causa, encontrou uma causa anatômica. Então, passou o CPAP. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente que está de fora, principalmente que não é médico, acha que é uma linha reta. Ah, o médico viu, descobriu, mas às vezes a medicina é isso, é o acompanhamento. Então, ele começa a dar o diagnóstico, deu o diagnóstico de depressão, tratou, não houve a melhora completa do sintoma, pensa numa segunda causa para isso, que podem ter dois problemas associados, como é o caso dela. Ela tinha uma causa anatômica também, e é o clássico que ela falou, sono não reparador. A pessoa fecha o olho, olha o relógio, dorme o tempo e acorda como se não tivesse dormido. Começou a fazer uso do CPAP. O que é que eu costumo dizer? Esse acompanhamento que ela fez é perfeito. Então, ela vai voltar para o médico dela e dar o feedback. Está melhorando? Não está? Ele vai precisar aumentar o fluxo? Não vai. Vai precisar modificar o remédio? Não vai. Então, assim, muita coisa na medicina, eu digo que essa relação médico-paciente é a tentativa. Então, às vezes, um paciente tem uma insônia, ou tem uma coisa dessa, fala assim, ó, eu acredito que é do tumor, possivelmente você vai melhorar, eu vou fazer essa medicação por um tempo. Às vezes, o paciente está curado do tumor,
está, na minha opinião, já era para estar melhorando a insônia, quando você vai ver, ele desenvolveu um caso de depressão. Ele nunca se imaginou doente, mesmo a doença sendo resolvida, ele fica com a sensação de impotência, né? Que a vida dele estava toda planejada, só o fato dele ter o tumor mudou uma série de planejamentos. Então, assim, o caso dela, eu acho que é basicamente ela voltar para o otorrino, conversar com ele direitinho, ver como está essa melhora e ele pode fazer outros testes com ela. Pode ser que ela resolva lá aquele primeiro problema também, com né? certeza. Dormindo melhor. Dormindo melhor, ou a depressão. Achar o melhor caminho. Perfeito. Legal. A telespectadora perguntou do desmame do remédio. E a gente ia falar exatamente sobre isso. Perfeito. Importante porque não basta, e isso é um relato que eu recebi certa vez. Perfeito. Não basta ter o remédio daquela noite para a pessoa dormir. Se está acabando o da semana, se a cartelinha está acabando, ou se você começou a última cartelinha, a pessoa fica tão ansiosa. Será que ela vai ter a próxima? Será que ela vai encontrar aquele mesmo remédio na farmácia? Às vezes fica em falta em algumas farmácias. É um apelo, uma coisa tão emocional, tão psicológica, também está relacionada. Ela não sabe mais se ela dorme sem o remédio, mas ela pode dormir. Isso, perfeito. A gente tem que perceber duas coisas. Número um é uma coisa química, né? Então, da mesma forma que eu brinquei falando, chama de drogaria porque é uma droga, muitos deles criam dependência no nosso corpo. Isso não é o fim do mundo. Muito remédio que a gente, médico, usa, precisa de desmame, né? Então, o médico vai conversar com ela e ver como vai ser retirado. Eu costumo dizer para o paciente que, assim, nada precisa ser torturante, né? Não é para ela ficar ansiosa e dizer, e se eu não precisar? E se eu não conseguir? A gente vai reduzindo a dose. Então, é um processo. O que eu percebo, geralmente, é o seguinte. Primeira coisa, o paciente se convencer de que é importante tentar tirar. Número 2, entender que é um processo. Então, o médico não vai dizer, tire e não te dou mais receita. Ele vai conversar. Tanto que eu tenho pacientes que, às vezes, foram desmamados também. Eu dou a receita e fica seguro em casa um pouquinho, porque às vezes você vai ter um momento de ansiedade, tudo isso. Você deu exemplo de viagem, né, que eu nem respondi antes, mas às vezes tem pessoas que num momento pontual precisa. Às vezes tem pessoas, como eu falei, né, que eu estou acompanhando, está com história de tumor, estou tratando familiar, de repente chegam os outros familiares com transtorno de ansiedade, né, e aí eu encaminho, né. Então, assim, é importante você entender isso. Se você foca que seu objetivo é tirar, se controlar, ótimo. Se reduzir a dose, ótimo. Se ficar sem, é o ideal. Então, assim, não existe caminho perfeito. O ideal é você ter esse médico, geralmente o generalista inicialmente, no caso dela, né, que perguntou anteriormente, o psiquiatra, e ele vai fazendo esse manejo. Mas não é nada para você se torturar, não é um remédio que você tomar já era, você vai morrer com isso. Não, tudo com calma, mas você entender que o ideal é ficar sem. Doses menores. Então, o médico, por exemplo, disse que podia tomar um comprimido. Tem perfis de paciente, né? Tem perfil paciente que adora remédio, tem outros que preferem tomar menos. E até reduzem sem orientação. Esse de dormir, tudo bem? Ah, tomei meio, tomei 1/4 do remédio. Isso. Eu, geralmente, para os pacientes que eu estou acompanhando, que eu passei, eu dou uma série de variações que eles podem fazer. Então, assim, geralmente o paciente fica ansioso, que é aquela grande frase, o médico não quis me dar receita, né? Eu até brinco, eu falo, não é que não quis dar, você vai sair, mas o ideal é ficar sem. E aí você conversa com o paciente para ele fazer intercalado. Ah, você está tomando quanto? Está tomando meio? Está dormindo direitinho? Sim. Vamos tentar, o dia que você estiver mais tranquilo, não toma. E geralmente o que eu percebo desse jeito, o paciente fica tranquilo, porque ele tem lá a muleta caso ele precise, e ele começa a desmamar, e às vezes ele fala, fui fazendo isso, já tem semanas que eu não estou tomando, e eu estou dormindo bem. Ou às vezes ele fala, fiquei 1 mês sem tomar, mas de repente aconteceu um fator no trabalho, um estresse maior, e à noite eu não estava conseguindo dormir. Aí eu tomei só aquele dormir e pronto, fiquei 1 mês sem tomar. Então, assim, o ideal é ele ter esse... Eu costumo dizer que, assim, aqui no Brasil não é tão comum, mas está sendo, né, muitas das drogas ser manejadas também pelo paciente. O médico explica como pode ser usado, caso seja necessário, e aí o paciente, assim como na dor é comum, né, você está com dor, você toma, você não está, você não toma, a mesma coisa pode ser feita. Ana Maria, de Sorocaba, conta, na verdade, que sofre de ansiedade há 4 meses. Aí eu entendi que ela teve um diagnóstico aqui. Perfeito. Não consegue dormir direito. O que fazer? Isso. Primeiro, se teve o diagnóstico, conversar com o médico que deu o diagnóstico. Alguns pacientes perguntam, Júlio, foi o clínico geral, foi o médico da família. A doença é tão comum que quase todo médico tem um certo
cuidado e acompanha com isso. Então, assim, por exemplo, sou neurocirurgião, não é todo paciente que eu vou mandar para o psiquiatra. Então, muitos pacientes meus, se eles têm tumor, eu consigo dar o diagnóstico inicial, ou tem depressão, eu faço o tratamento inicial e ele fica muito bem. Outros vão precisar do acompanhamento. Então, ela vai conversar com o médico que está acompanhando ela, que vai ver qual medicação vai ser necessária, ela entender que não é o fim do mundo, 10% das pessoas têm transtorno de ansiedade, 4 a 5% dos brasileiros têm depressão. Então, o mais importante é perder o preconceito. Então, assim, se a gente não tiver preconceito, já vai ajudar porque a gente vai falar sobre a doença. E a pessoa entender que se ela tem o preconceito de procurar o psiquiatra, preconceito de falar com a família sobre a doença, ela vai sofrer. E só para você ter ideia, como os números são assustadores, né? Já é a segunda e as principais causas de morte no jovem o suicídio. Se a gente fala profissional médico, é um dos líderes da profissão que maior incidência de suicídio. Tem os dados agora do CREMESP colocando. Então, assim, você imagina, um médico que entende, que fala da doença, às vezes ele não percebe que o corpo dele pode ser por insônia, pode ser por excesso de trabalho, pode ser por pressão da própria profissão de lidar com a vida de alguém, né? Então, eu digo que, estatisticamente, estatística brasileira, né? O médico, o policial militar, o executivo, né? Pessoas que estão sob o estresse crônico, eles têm alta incidência de ansiedade e depressão e muitas vezes eles não percebem ou não acham que podem falar sobre o tema e acabam tendo a consequência mais grave, né? Que vão às vezes por suicídio pela falta de diálogo sobre o tema e de tratamento também. Quando você fala do médico, né? Hoje tem muito isso de cuidar de quem cuida, né? Isso. Essa questão do autocuidado do médico com ele mesmo, Perfeito. né? De cuidar dessa saúde, para que o paciente também tenha esse reflexo do médico. Com certeza. Dizem que nós somos o reflexo do médico que cuida da gente também. Perfeito, né? E nessa questão de um bom sono, também, se você tem, claro que você tem momentos, né? Então, você é chamado para fazer uma cirurgia, você tem que ir. Mas Perfeito. aí você maneja a sua rotina do dia seguinte. Para descansar um pouquinho mais. Isso é sensacional, porque você dá o seu exemplo, né? Isso é. E é essa mudança que a gente está acontecendo no Brasil e no mundo como um todo, né? Que cada vez o profissional está sendo mais dono do seu tempo, né? A gente está conversando no intervalo, né? Desde Uber que a gente vê, né? Entrega de alimentos e outras profissões que antes não existiam, elas estão se popularizando. Porque são pessoas que elas vão organizar e vão vender a hora de trabalho dela. Então, isso já acontece com o médico, né? E outras, às vezes o policial militar para completar a renda trabalha com segurança, né? Outras coisas assim desse tipo. Então tem que ter um cuidado muito grande com o sono, entender que é uma coisa física, porque de um modo geral, quando a pessoa tem essa relação do trabalho, quanto mais trabalha, mais ganha, ela às vezes perde a noção do tempo e a necessidade do descanso do corpo, e entender que não é à toa que o ser humano necessita de 1/3 do seu tempo de vida dormindo, porque o sono é restaurador. Então, eu falei do delírio, depressão, transtorno de ansiedade. Muitos desses podem ter a causa inicial com o sono não adequado. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem da higiene do sono. Tem evidências ou indícios que também a falta de sono possa levar a Parkinson e Alzheimer? Isso. O mais importante que a gente tem é que o sono, vamos dizer assim, a privação do sono crônica tem uma relação com a alteração da memória, certo? E pode levar, sim, a algumas consequências. Os quadros demenciais com o uso da medicação também têm sido estudados. Então, ainda não é evidência definitiva, mas tudo levando a crer. Inclusive, que eu achei muito curioso de algumas revisões, tem utilizado profissões. Estou colocando nos Estados Unidos. Trabalhos noturnos têm relação com uma série de outras doenças. Então, assim, óbvio que eu até brinco com o paciente, eu fiz mundo perfeito não existe, né? Nem eu consigo comer de forma perfeita, fazer exercício de forma perfeita, dormir de forma perfeita, mas a gente tem que ter um norte. Se a gente entende que o sono é essencial, mesmo quem peca um pouquinho às vezes nisso, ele vai dar uma relevância maior. Então, achar que o sono não é, qualquer 2 horinhas está bom, né? Entender que caso ele jovem ou que não tem um problema de saúde, se ele fizer isso de forma crônica, a conta vai chegar um dia. Essas pesquisas que você citou, americanas, trazendo esses resultados, imagina a nossa aqui, que além do trabalho, então imagina quem trabalha de madrugada, tem ainda a volta para casa, cheia de insegurança, né? Cheia de medo. Certeza. É um perigo.
Vou preparar para ir para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber se insônia tem CID, se é considerado uma doença, se é uma condição. Tá? No próximo bloco, o Dr. Júlio Pereira, nosso convidado, neurocirurgião, explica tudo para nós. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os danos que a insônia pode provocar ao nosso cérebro. Então a gente abriu o programa falando do que é um sono bom, o que é um sono normal, por que é tão importante dormir bem, né? Por que a gente às vezes perde essa referência ao longo da vida e acaba se acostumando com uma qualidade de vida ruim, né? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião. Explica tudo para nós, doutor. Insônia tem CID? É considerado doença? Isso, sem dúvida, é uma doença, né? Eu costumo dizer que algumas doenças, elas são consequências de outras, né? Obviamente, a gente médico tenta encaixar uma doença que explique tudo, né? Mas, assim, é muito comum ter problema associado. Como eu te falei, eu sou neurocirurgião, então, costumeiramente, eu estou na consulta do paciente com a dor lombar, com hernia de disco, ou que tem um cisto aracnoide, ou tem um tumor. Quando você começa a conversa e começa a examinar e começa a ouvir a história, às vezes o problema mais importante dela é a insônia. Então ele começa a conversar com você e às vezes ele acredita que aquela dor crônica está levando à insônia, algumas vezes que ele está com dor o tempo inteiro, então ele deita, não tem posição, a coluna está ruim, ou às vezes tem uma dor de cabeça que pode ser por um cisto, uma dor de cabeça primária, que faz também ele perder o sono. Mas, às vezes, a insônia é o grande problema dele. Então, às vezes, chega um paciente, para mim, que acredita que tem uma determinada coisa, e eu, às vezes, mando pro pneumo, mando pro otorrino, falar assim, não, opa, mais provável você ter uma apneia do sono, essa apneia do sono está tirando seu sono e veio todas as outras consequências. Essa ressonância que você fez é um achado, essa hernia de disco não precisa operar, você tem que primeiro tratar a causa mais importante, que às vezes é a insônia. Então, eu costumo dizer que a gente divide a medicina em especialidade porque a gente não consegue saber tudo. Mas, às vezes, o corpo aponta uma coisa, a pessoa escolhe o especialista achando que é ele que vai resolver e, às vezes, quando a gente conversa, a gente dá outro diagnóstico. Você falou do médico da família, do generalista. E, às vezes, esses médicos acabam ficando tão negligenciados, né? Tão à margem aí, por não serem especialistas. Mas, na verdade, eles podem nos acompanhar, mesmo quando você está acompanhando com o especialista. Com certeza, né? E principalmente a gente que é especialista, eu sou neurocirurgião, eu vejo doenças raras, né? E muito específicas. E às vezes na primeira consulta é difícil você entender o que está se passando, né? Porque você não conhece a pessoa. Às vezes com costume, com a prática, você vê, né? Quem é mais ansioso, quem não está falando muito e não quer contar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, isso não é com ele, não. Às vezes o próprio familiar corta, né? Ah, eu também não durmo bem. Aí ele corta e fala assim, ah, não é com ele não, ele é para ver a coluna. E às vezes aquela informação que alguém cortou, que a pessoa não falou, é a mais relevante. Então, assim, realmente, o médico generalista e o médico da família que te acompanha, isso é tão curioso, Denise, que saiu um artigo grande numa revista bem famosa da medicina, mostrando que quem tem o seu médico generalista vive mais. Né? Então, às vezes, procedimentos desnecessários, por ele conhecer o paciente, ele liga, conversa e evita um procedimento, né? Às vezes, um tratamento equivocado. Eu costumo dizer, a gente é ser humano, né? A gente é médico, então, às vezes, você foca numa doença, quando você pega um médico generalista, conhece e fala, opa, Júlio, segura um pouquinho, porque ele tem outras causas. Ah, não, essa hérnia dele já tinha muito tempo, né? Ele está mais ansioso por outras coisas. Vamos segurar um pouquinho para ver se a gente consegue controlar ele. Tem uma pauta que a gente fez aqui já, que eu tenho muito carinho, que é sobre o cérebro, como ele funciona, o que é normal, né? As regiões, tudo é nobre dentro do cérebro, né? Você falou que uma das áreas que podem ser afetadas por conta da insônia é a área da memória. Queria que você mostrasse onde que fica essa área. Né? Eu costumo dizer que o cérebro da gente, né, é um dos órgãos e dos sistemas mais complexos que a gente tem conhecimento. Então, quando a gente fala aqui, são bilhões de neurônios conectados. Antigamente, a gente queria apontar uma área específica. Hoje, a gente sabe que é tudo conectado. O mais comum aqui é nessa região temporal, a amígdala, toda essa região da parte temporal é a sede da memória. O hipocampo, que está dentro dessa região temporal. Então, quando a gente vê doença de Alzheimer, tem um quê na imagem, da forma crônica, com atrofia dessa região temporal, né? O paciente que às vezes tem uma amnésia transitória, às vezes pode ter uma pequena isquemia nessa região. Mas por que a memória sofre antes? Porque é um dos locais que mais precisa de irrigação e que mais funciona.
Então, quando o paciente, às vezes, tem uma isquemia, por hipoperfusão, teve uma parada cardíaca, teve alguma coisa, onde sofre a memória. Então, assim, a região da memória, que nessa região aqui temporal, é um dos locais mais importantes e que mais sofrem no momento de algum dano para a gente. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, eu vou levar alguns dos meninos, então não vai dar para mostrar mais nada. Perfeito. Mas depois eu volto, você Perfeito. fala pra gente. Eu quero saber se a parte motora pode ficar comprometida de quem não dorme bem. E aí, duas questões. Uma é quem não dormiu bem numa situação bem esporádica. Eu perdi uma noite de sono, mas foi por sem cuidar de alguém. Bem pontual. Alguém que dorme bem o restante da vida. Só nessa vez aí que não dormiu tão bem. Ou não conseguiu dormir nada, nem pregar os olhos. E se a parte motora pode ficar prejudicada quando você tem isso crônico, né? Então, realmente, uma insônia. Explica pra gente, por favor. O mais importante que o ser humano é a adaptação, né? Então, obviamente, na nossa vida a gente vai ter fases, né? Eu dei exemplo de um bebê, dei exemplo do meu trabalho também, que às vezes perde noite. Mas o mais importante que a gente tem que cuidar é a nossa rotina. Então, o mais importante é que durante sua vida você tenha a rotina de controle e da higiene do sono. Nossa vida não é perfeita, obviamente a gente tem fases da vida, mas você tem que entender e ter um foco como aquilo. A parte motora geralmente é comprometida da mesma forma que a atenção e a memória. Então, se você não dormiu, seu reflexo é diminuído e, obviamente, você vai ter outras consequências. Fraqueza, uma série de coisas é mais raro, mas o mais comum é a pessoa se sentir cansaço como um todo e realmente os reflexos estarem diminuídos, Elisa. Já eu volto para saber mais. Vou voltar a conversar com o doutor. Sentir vertigem, doutor, enjoos durante o dia também podem ser consequências da insônia? Isso, perfeito, Elisa. O equilíbrio, ele tem uma relação muito grande com a ansiedade. Então, não é incomum, as pessoas às vezes perguntam, e é verdade, né? Existem algumas tonturas relacionadas à ansiedade. Então, às vezes é um termo tontura, vertigem, que as pessoas confundem, mas basicamente a tontura é a sensação da cabeça vazia, a sensação como se estivesse flutuando, andando de um barco, né? Quem perdeu noite sabe, né? A sensação que a gente tem é isso, né? Como se estivesse fora de si, meio lerdo, né? Meio que o chão não tivesse igual. Então, assim, a tontura relacionada com ansiedade é muito comum. E, realmente, os distúrbios do equilíbrio, eles podem estar associados com diversas doenças. Então, eu falei da parte motora, a gente já falou dos reflexos, da parte da memória. O que mais pode ficar comprometido? Que danos cerebrais a gente pode ter, doutor? Isso. Primeira coisa da gente entender é que muita coisa a gente está aprendendo agora com os exames de imagem. A gente teve até um especial aqui só falando sobre ressonância, ressonância funcional. Então, o que acontecia? Antes, a gente só sabia do funcionamento do cérebro depois que a pessoa falecia e você estudava e via como o cérebro estava. Hoje, a gente já tem ressonância funcional que vê um cérebro em atividade. E a gente percebe que quando o paciente, né, há uma privação de sono, há uma série de estruturas que elas não ficam tão normais, ou tão vascularizadas, ou tão funcionais, quanto quem teve uma noite de sono que recuperou, né? Então, tanto que quando a gente fala hoje, né, na prática, né, para concurso, para estudo, uma das coisas que você tem que ter como prioridade é recuperar. Vou dar exemplo também, quem conversa com atleta, né, ou vai falar com atleta, ele vai te dizer claramente que o sono é tão importante como o treino dele. Por quê? Porque ele precisa desse tempo para o músculo recuperar e para o cérebro recuperar. Então, artista, arte marcial, né? Uma série de coisas. Então, assim, o sono, vocês têm que entender que o que acontece? Quem perde noite, quem não dorme bem, vai ter o cérebro como um todo comprometido. Como você falou, né? A gente divide a memória, falou do equilíbrio, né? Mas o raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de resolver problema, tudo isso vai ter prejudicado. E se isso for feito de forma crônica, pode ter consequências ainda mais danosas. Repetindo, a vida da gente não é um mar de rosas, não é perfeitinha, né? Mas a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Então, todo mundo que está te assistindo, né? Quer esteja insônia ou quer não esteja insônia, tem que imaginar que há uma chance grande de, em algum momento da vida, você ter uma dificuldade para dormir. Quando isso acontecer, você tem que entender que existe uma causa. Ah, é porque eu estou estressado, é porque eu estou com ansiedade, é porque eu estou com depressão. Não, é um motivo transitório. E entender que você tem que tentar resolver aquele problema.
Eu costumo dizer para os pacientes, eu até brinco, né, que às vezes o paciente vem com a queixa ou de dor de cabeça, ou está com cisto, ou está com insônia, depois do problema resolvido, ele até some de você. Eu brinco que eu gosto quando o paciente some, porque significa que está indo tudo bem, né? Então, geralmente, tem um motivo. O grande problema para mim são as pessoas que não vão atrás do motivo. Elas acreditam que o remédio vai ser uma coisa mágica para ela e eles ficam com aquele problema crônico e forma aquela bola de neve e às vezes eles chegam num momento mais tardio com consequências que às vezes o médico nem consegue mais resolver. Eu vou preparar para dar um recado, doutor, enquanto eu chego até lá. É uma coisa nossa, é cultural, eu sei que você tem experiência no exterior também. É uma coisa mais nossa essa de querer deixar tudo por conta do remédio. Então, você tem um remédio, é melhor tomar o remédio do que mudar os hábitos, do que fazer atividade física. Eu sei que nada substitui, mas, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do colesterol alto. Com uma reeducação alimentar, muitas pessoas poderiam não usar remédio, mas a maioria prefere tomar. É engraçado isso, né? É mais nosso mesmo? Explica pra gente. Isso. Assim, classicamente a gente brasileiro é muito prático, né? Então, quando a gente olha os indicadores, até de busca pela saúde, por tudo isso, o Brasil se destaca em algumas áreas, né? Então, o Brasil se destaca principalmente no uso dessas medicações. Então, assim, eu acho que não é só brasileiro, o americano também tem muito essa relação de consumo com a saúde, né? O europeu é um pouquinho diferente, mas tem que imaginar assim, o ser humano como um todo, a incidência de depressão e ansiedade é alta. E as pessoas costumam dizer, é uma coisa da nossa geração. Não é uma coisa de nossa geração. É uma coisa que sempre existiu, mas era muito pouco falado e pouco diagnosticado. Então, hoje a gente já diagnostica melhor. Então, eu costumo até brincar com o paciente. Estresse é uma coisa que sempre aconteceu na humanidade. Hoje a gente diagnostica e hoje a gente sabe como cuidar melhor, Denise. Já eu volto para saber mais. Vou voltar a conversar com o doutor Júlio. Doutor, você de vez em quando nas suas redes sociais, você pergunta, você interage com médicos, com pessoas que estão, de repente, estudando para ser neurocirurgiões, pessoas da área ali. Queria entender um pouquinho dessa importância, porque você, como especialista, se preocupa com a saúde global ali do paciente. Então, essa interação sua, ter pessoas que se espelhem em você na medicina, isso é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso aí. O que acontece? Eu brinco que existiu, a sociedade foi dividida em história e pré-história pela escrita, né? Então foi um marco, né? E eu costumo dizer que talvez a gente está vivendo um novo ciclo que é a internet, pré e pós-internet, né? Então eu acho que a informação na internet, que é o que seu programa você faz aqui, mas você faz no Instagram, faz no YouTube, né? As pessoas hoje elas têm uma quantidade gigantesca de informação, né? Isso é muito bom. Obviamente, às vezes se perde nas fake news também, que vão ter notícias boas e notícias ruins, mas geralmente as pessoas conseguem identificar, ver o seu programa, ver como seleciona convidados e acaba vendo, né? E aí eu percebo que às vezes na área profissional você tem uma dificuldade grande de encontrar. Então, assim, obviamente, na faculdade você tem, né? Mas hoje, como o Brasil é um país tão grande, tão global, é super curioso. Para você ter ideia, por causa de rede social, tem um colega que fez faculdade de medicina no Brasil, me conheceu por rede social, hoje faz residência em Harvard, de oncologia, Felipe Batalini, né? Então, a gente acaba fazendo um network, assim, assustador. E a gente falou até de saúde mental, né? E até o conselho, várias coisas estão discutindo isso muito, de saúde mental do médico e outras especialidades. A polícia militar, eu acho que aqui também está fazendo um debate muito grande, porque é justamente isso, o ser humano é um ser social, né? Então a gente precisa dessa interação, né? Então às vezes eu vejo as pessoas criticando rede social, né? Ah, ficam só postando selfie e tal. Eu falo assim, o ser humano ele é social. A sociedade fez com que nossa carga de trabalho e tudo fosse tão, você ficasse um pouquinho individualizado e talvez essa rede social está trazendo às pessoas a vida normal, né? Que tem filho, que brinca, que sai, que passeia, né? Então eu gosto muito, realmente a rede social para mim é uma ferramenta importante, né? É uma ferramenta que faz a gente interagir e é uma ferramenta que torna a gente mais humano, né? É que nem que eu te acompanho também, né? Você está no dia a dia aqui na correria, todo dia na televisão, mas faz suas viagens, faz seu passeio, sim, tem seu marido, tem sua família. Então, assim, eu acho que isso é que torna a gente mais próximo, né? Um dos outros. Muito legal. E é importante porque, de repente, você discute até um caso, né? Com a internet hoje, você tem essa possibilidade de estudar outras estratégias, não fica só em congressos.
Com certeza. Hoje a gente consegue fazer, os médicos não conseguem fazer isso mais. Eu acho que saúde está deixando de ser só do médico e ser da pessoa. Tanto que tem uma coisa que eu achei fantástica, um paciente me ensinou, é as comunidades de pacientes com patologias. Legal. Por exemplo, sou neurocirurgião, então eu só lido com doença rara. Então, por exemplo, se a gente fica gripado, a gente conhece todo mundo e conversa, né? Se você tem um filho, você conversa com a mãe que passou pela situação. Mas você descobre um tumor cerebral. Não tem, vou dar exemplo, na minha família nunca teve ninguém com tumor cerebral. Então a pessoa fica perdida. Então ela vai muito nessas comunidades e troca experiência. A gente está dando exemplo de insônia e falando de insônia. Eu brinco que duas coisas eu nunca senti na vida, que é falta de fome e falta de sono. Eu deito e durmo, né? Então, por mais que eu estude, que eu fale um pouquinho do tema, quem está convivendo com aquilo tem uma série de estratégias. E às vezes você percebe que o paciente trocando um com o outro, que não é nada de dano, não é passar remédio, mas conselhos práticos. Experiência. E isso realmente não está em livro nenhum, né? Então, realmente, essa relação entre pacientes com patologia, eu noto muito, eu tenho pacientes, às vezes, cadeirantes, que você não sabe o que aconteceu com a vida dele, né? Ele parou de andar, como é o dia a dia dele, né? Como é que ele chega aqui, como é que ele sai de transporte público. Eu sei falar da parte técnica, então eles se organizam e isso é fenomenal. Doutor, eu adoro te receber aqui. Eu vou passar os contatos, o tempo passa mesmo muito rápido. 0 operadora 11 9 9503 8838. Tem o 11 4200 2300 e o canal do YouTube, riquíssima informação. Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR, doutor. Bom fim de tarde, volte outras vezes. Obrigado. Adoro aprender com você. Obrigado. Obrigada a você que escolhe nos acompanhar e que confia no Consulta ao Doutor. Eu te vejo amanhã. Tchau.